Abramos nossas Bíblias no Salmo número 2. Assim diz o salmista, quando escreveu esse salmo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os consumirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, tu és o inspirador da palavra, e mais do que nunca dependemos da iluminação do teu Santo Espírito e da condução da palavra, da vivificação da palavra no nosso coração, porque dispomos, ó Deus, de pouco tempo para expor tão grande palavra. Então, Pai, aplica ao nosso coração e que a nossa limitação e a nossa falha não interrompa a ação poderosa do teu Santo Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós hoje queremos falar sobre o reinado universal do ungido do Senhor, ou do Senhor Jesus Cristo, pregado aqui pelo salmista Davi. Embora na sua Bíblia você não encontrará a dedicação deste salmo a Davi, mas em Atos capítulo 4, versículo 25, é citado ali como uma fala de Davi, citando então esse salmo. E quando nós olhamos então as circunstâncias atuais, muitas vezes surgem temores do nosso coração, pelo fato de muitas vezes enfrentarmos gravíssimos problemas na vida espiritual, e muitas pessoas se levantam contra o Senhor Jesus de forma muito clara, ou às vezes não tão clara, e às vezes perdemos a noção de que realmente o Senhor continua reinando. E esse salmo ele vem descrever justamente este reinado universal, que Deus não perdeu o controle de nada, ele continua como o Rei Supremo. E aqui nesse salmo nós vemos duas coisas importantes, uma relacionada ao próprio reinado de Davi e outra ao reinado do Senhor Jesus, uma alusão, apontando então ao reinado de Jesus, do Messias, do ungido de Deus. Algumas coisas relacionadas a Davi, porque o próprio reinado de Davi tinha um direcionamento, um apontamento para o reinado do Messias. Mas aqui ele é citado depois, esses assuntos são citados depois no Novo Testamento, referente a Jesus, mostrando então o cumprimento destes acontecimentos aqui, profetizados pelo profeta e rei Davi. Quando nós olhamos aqui, o Senhor Deus, inspirando Davi, nos aponta algumas coisas importantes, e a divisão desse assunto, ele é muito edificante e desafiador para o nosso coração. A primeira divisão, Davi aqui aponta, inspirado pelo Senhor, o grande problema do ser humano
e a revolta ou a rebeldia dos reis, das outras autoridades e também dos próprios gentios contra o Rei Supremo que é Jesus Cristo. E aí então ele inicia com uma pergunta: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Ou seja, por que eles estão levantando e o que estão argumentando, o que estão fomentando, o que estão trabalhando, são coisas vazias comparadas a quem eles estão dirigindo, que é o Rei Supremo, que é Jesus, que é o próprio Deus. E aí, a maneira como Davi expressa aqui essa rebeldia do povo, essa conspiração contra o rei, contra o próprio reinado teocêntrico, ou teocrático no caso, é justamente apontado de forma crescente quando os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram, mas a palavra conspirar, ela vem no sentido de estar meditando. É o mesmo termo usado no versículo 2 do primeiro Salmo, quando diz o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. É algo que vai refletir dia após dia, e a partir do momento que há essa conspiração, que há esse momento de revolta, de rebeldia contra o governo de Deus, também há agora a execução disso, que isso transforma em resolução, quando ele diz: saiamos, vamos nos levantar contra Deus, contra o Senhor, contra o seu ungido, e vamos tirar de sobre nós os seus laços e as suas algemas. Quando nós olhamos para isso e vamos para o povo de Israel, é interessante que Samuel tem essa mesma visão quando o povo pede um rei. O povo está dizendo: nós não queremos Deus como rei, nós queremos um rei homem como as outras nações têm, nós queremos ser iguais aos outros. E há então esse desprendimento e essa luta para a independência do governo de Deus. E é interessante quando nós olhamos aqui, eles falando de laços do próprio Deus contra eles, das algemas. Você encontra no Isaías 61 a promessa de que Jesus veio justamente para libertar. Eles preferem então as algemas de Satanás, os laços de Satanás, do pecado, a estarem presos ao domínio de Deus, que é uma condução livre, que é uma condução vitoriosa, que é uma condução saudável, de um relacionamento saudável. E Jesus fala sobre este laço, ou essa servidão ao Rei Supremo, dizendo que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando que isso se cumpriu? Segundo nós lemos no livro de Atos, então registra Lucas no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 25, cumpriu-se justamente no momento da crucificação de Jesus. Ele vai dizer, justamente citando esse salmo, porque se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido e mataram a Jesus. Então isso aqui aconteceu numa revolta das autoridades contra o senhorio de Cristo, a ponto dos próprios judeus preferirem a libertação de Barrabás, que era um homem do mal, a Jesus. Por quê? Porque eles não queriam estar ali sendo dominados por Jesus. Eles não aceitavam o senhorio de Cristo. O ungido do Senhor agora, ele é então atacado pelos principais sacerdotes, pelo povo e pelas autoridades, se levantando contra o ungido do Senhor. Bom, então aqui nós temos um cumprimento em Jesus, mas também temos o reflexo disso na nossa vida diária,
porque nós estamos no mesmo envio de Jesus e a igreja é a agência do Senhor. Como agência do Senhor, ela também experimenta não esse ataque direto, porque foi direto ao ungido, mas agora com essa revolta satânica ao ungido do Senhor, os agentes de Satanás, eles se levantarão contra os filhos de Deus. É por isso que em muitos locais nós temos irmãos nossos sendo então executados. Como a história narra, muitos deles foram pendurados em postes, estando vivos ainda, e sendo cobertos de piches, atearam fogo, e eles serviam como que iluminação pública, ao serem queimados vivos por causa do Evangelho. Podemos citar novamente aqui, porque quando pensamos em reforma, pensamos em Lutero. Quando pensamos em reforma, pensamos em Calvino. Quando pensamos em reforma, pensamos em John Knox. Mas só que antes de Lutero tomar a decisão, John Hus, Savonarola e tantos outros também foram executados por buscarem a reforma. Porque são homens que viveram para Deus intensamente. Hoje, homens também são executados em outros locais por causa do Evangelho. E muitas vezes a igreja também, ela é perseguida agora, principalmente ideologicamente conduzida ao erro, à falha, e muitas vezes a igreja é chamada de perversa ao fazer a vontade de Deus, ou a buscar a vontade de Deus. Então, esta profecia se cumpriu em Jesus, e ela se estendeu nos apóstolos, ela se estendeu em outros irmãos no decorrer da história, e ela continuará até o momento da volta do Senhor, embora às vezes com menos intensidade, ou às vezes com mais intensidade. Essa é a rebeldia dos agentes de Satanás contra o ungido do Senhor. Quando você enfrenta uma dificuldade por ser cristão, na verdade, por trás deste que se levanta contra você, está Satanás tentando atingir o ungido, embora ele já saiba que ele já está derrotado. Mas também nós temos aqui a segunda parte desse salmo, que é a reação, a resposta de Deus a esses que se levantam contra o Senhor, mas também uma resposta a nós, que somos desafiados à fidelidade a Deus. E o versículos 4 até o versículo 9, nós encontramos a expressão: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O Senhor ironicamente se dirige a eles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Tudo ao contrário daquilo que os reis se levantaram e dentro de um conselho resolveram se levantar contra Deus. Deus agora responde a eles dizendo que quem são estes para pensar e tomar essas decisões. Por isso, ri-se deles, o Senhor zomba deles. E aí então vem a resposta de Deus na sua ira a seu tempo. Deus não está dormindo. Deus não está dormindo. O que o salmista está dizendo é: se levantaram contra Jesus, mataram Jesus, Deus o ressuscitou, o fez assentar à destra, instituiu a igreja, ordenou a igreja está inserida na sociedade, ela será perseguida, porque o próprio Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. A igreja está inserida no momento de perseguição também, porque ela está no envio de Jesus, assim como Jesus foi também atacado, a igreja automaticamente será atacada, mas Deus não se esqueceu da igreja. Quando hoje foi lido o primeiro capítulo do livro de Jó, até o versículo 5,
maneira como Jó se relacionava com Deus e por isso com a sua família, a gente continua lendo e vê o grande e grave problema acontecido com a família de Jó, não por causa da sua pecaminosidade, mas por causa da provação de Deus. E vemos lá no final do registro que Deus então honrou a Jó, restituindo tudo mais vezes. Então Deus, em momento algum, ele dorme e ele dará a paga, e Satanás sabe disso. E a fúria de Satanás não é porque nós louvamos. A fúria de Satanás não é porque eu sou um crente. A fúria de Satanás é porque ele sabe que a cada dia vivenciado, ele está mais próximo da sua sentença. Porque ele já foi julgado, ele já foi condenado. Porque quando Cristo morreu e quando Cristo ressuscitou, ali ele recebeu a sua sentença declarada. E agora é só uma questão de tempo, e cada momento significa que está mais próxima a sua condenação plena executada. E aí ele se enfurece. Mas a ira de Deus dará a paga a Satanás e a todos os seus agentes, a todos aqueles que se levantam contra o Senhor, contra o seu ungido, e atacando então a igreja. E Deus então os confundirá. Agora veja bem, eles falam, nós não queremos Deus como nosso rei. Deus diz, eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Monte Sião era o monte mais alto de Jerusalém, daquela região. E Deus está dizendo, Jesus está acima deste monte. Ele governa tudo. Enquanto eles estão procurando dizer, vamos dispensar o reinado de Deus, Deus está dizendo, pelo contrário, eu constituí o meu rei, e este rei é supremo. Ele está acima do meu santo monte. Isso dá a ideia, então, da santidade do ungido e da autoridade desse ungido. E aí ele diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse o quê? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Paulo, quando está fazendo o seu discurso, em Atos capítulo 13, versículo 33, ele vai citar esse salmo, inclusive como o salmo 2, e citando, eu hoje te gerei. Dizendo que realmente Deus constituiu, e o rei supremo constituído, ele é da mesma essência, porque ele é filho de Deus. Agora tem uma coisa interessante, porque ele vai dizer, pede-me e dar-te-ei as nações por herança. Veja bem, as nações querem se afastar de Deus, e Deus está dizendo assim, eu darei ao meu filho Jesus as heranças, ou as nações por herança, as extremidades da terra por possessão, e ele governará com vara de ferro, e ele terá autoridade, como o oleiro tem, sobre o vaso, de quebrar e de refazer. Duas coisas importantes aqui que nós precisamos entender. Primeiro, o cumprimento disso também se deu em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E muito embora o povo de Israel não quisesse, essa foi a frase escrita na cruz. Este é o Rei dos judeus. E ele tem essa autoridade, e quando ele chega para reinar e estabelece o seu reino, e ele estabelece e instaura o seu reino, e inaugura o seu reino no Pentecostes, a igreja em Cristo começa a reinar supremamente. E ele então no seu ministério, ele mostra a sua autoridade e o seu governo sobre a natureza, quando ele acalma o mar de dentro do barco, quando ele caminha sobre as águas em plena tempestade e acalma a tempestade. Ele tem então a autoridade sobre a força do mal, sobre os demônios, quando ele expele os demônios. Ele tem a autoridade sobre a morte, quando ele ressuscita pessoas. E ele tem a autoridade sobre a igreja ao enviar a igreja para fazer a sua obra. E aí então nós vemos um caráter missionário aqui, na necessidade da igreja de proclamar este reinado supremo do Messias,
quando ele despede, dar-te-ei as nações por herança, as extremidades do céu, da terra, digo, por tua possessão. E Davi vai dizer assim: proclamarei o decreto do Senhor. Eu vou anunciar isto. E aí hoje nós temos o resultado disso. É que há 156 anos, no próximo sábado estaremos ali em Jardim América, fazendo este culto, cultuando ao Senhor, justamente por essa questão dos 156 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há 156 anos, um missionário veio para o Brasil. E a nação brasileira, que não é judia, também foi alcançada pela graça de Deus. E Deus deu o Brasil, e nós fazemos parte da Igreja de Cristo aqui no Brasil, como cumprimento desta promessa. Mas a palavra de Deus também, dividindo aqui a parte final do Salmo, aponta que este reinado é universal no contexto de tomar conhecimento daqueles que se levantam, de agir proclamando o seu juízo, mas também é um reinado misericordioso, quando ele aponta no versículos 10 e 11 e 12, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, até a parte, deixando a parte final do versículo 12. O que está acontecendo aqui é Deus agindo com misericórdia, dizendo: ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo para aquele coração que ainda não se arrependeu. Aquele que se levantou contra Deus e aquele que está então submisso à ira de Deus, porque Deus tem o domínio sobre ele, esses que ainda não se decidiram, ainda estão rebelando-se contra o Evangelho do Senhor, ainda há oportunidade. E aqui ele destaca pelo menos 5 exigências ou aconselhamentos para essas pessoas, se referindo então aos reis, às autoridades, dizendo: primeiro, sede prudentes, deixai-vos advertir, servi ao Senhor com alegria, e alegrai-vos, ou com temor, e alegrai-vos nele. E esse beijai o filho, na verdade, seria uma tradução mais fiel e mais clássica, dizendo: adorai com sinceridade ao Senhor. Adorai com sinceridade ao Senhor. Então aqui existem uns conselhos, umas exortações, dizendo: ainda há possibilidade. É por isso que a igreja está proclamando esse decreto. É por isso que Jesus, quando ele veio para libertar, os apóstolos continuaram pregando a palavra de Deus, a igreja prega a palavra de Deus até agora, justamente para dizer que, independentemente do que você tenha feito até agora, se você se reconhecer pecador e confessar o seu pecado ao Senhor, arrependido, e Deus sabe disso, da sinceridade do seu coração, e abandonar o seu pecado, você pode sim fazer parte do povo de Deus, do chamado da família do ungido, e ser então um participante desta herança juntamente com o Filho. Esta é a oportunidade que Deus dá a todo aquele que ainda está vivo e aqueles que estão neste processo antes da volta de Cristo. 2 coisas podem impedir esta terceira parte do Salmo aqui, que são as misericórdias de Deus sobre a vida das pessoas. A morte tira a possibilidade de salvação quando aquele que morreu não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou a volta de Jesus também tira a possibilidade de salvação para aquele que ainda não é salvo. Mas, enquanto você está vivo, você tem a oportunidade. Só que você não pode deixar para amanhã, porque você não sabe se você estará vivo amanhã. Você não sabe da sua vida amanhã. Então, igreja, a palavra é desafiadora, mas ela é também animadora. Ela é confortadora para todos os que estão aqui nesta noite.
para o meu coração e para o seu coração, a palavra de Deus, ela é consoladora, confortadora. Por mais que se levantem contra a igreja, essas pessoas não vencerão. O Senhor continua reinando e reinará. Ele dá a oportunidade. E você tem ainda um tempo. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esta é a palavra de Deus. Uma reação de pessoas ímpias contra o Senhor, não querendo o domínio de Deus. A palavra de Deus contra essas pessoas, dizendo que realmente, enquanto elas não querem o reinado, Ele reina absoluto, independentemente da aprovação ou reprovação dessas nações. E que Ele terá um reinado que terá um fim. E aqui você tem a vara de ferro, as regerás e as despedaçarás. Quer dizer, Ele levará a cabo o seu propósito. Mas agora você tem a oportunidade de arrependimento. Eu não sei como você está vivendo. Eu não sei como está a sua vida. Ah, pastor, mas eu sou crente. Olha, a palavra de Deus diz, o Tiago registra isso, que até o diabo crê. E treme diante de Deus. Deus hoje lhe chama a uma nova vida com Ele. A uma renovação no Senhor. Por quê? Muito embora se levantem, o Senhor continua rei. E a sua ira está sendo enchida até o momento da resolução do seu juízo final. E Ele a manifestará. Enquanto isso, nós somos chamados a nos voltarmos para o Senhor, a estarmos na presença de Deus sempre. Deus abençoe sua vida e seu coração. Fortaleça sua vida na presença de Deus. E que esta convicção na presença de Deus, seja um momento de grande motivação para você viver intensamente para o Senhor e no Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Convido os presbíteros para que